Nesta simulação, o doutor Segurança alerta para os cuidados que a vítima deve ter diante de uma tentativa de assalto, mesmo que ela perceba que o agressor esteja desarmado. Na nossa pesquisa, Ed, 90% de quem reage a um assalto, de quem reage a alguém que esteja armado ou não, acaba levando um tiro. Nesse caso específico, a gente reparou uma vítima que provavelmente faz algum tipo de arte marcial, percebe alguém com a mão por dentro da camisa, calcula que essa pessoa não estava armada e realmente não estava e faz o domínio dessa pessoa. Só que o assaltante, ele não age sozinho. Sempre há uma segunda pessoa que nós chamamos de olheiro. Aí sim, o olheiro percebe que o assaltante estava em maus lençóis, pega um estilete e faz uma perfuração atrás nas costas da vítima. Portanto, reagir a um assalto, mesmo quando você se acha preparado e com força, é um péssimo... Estacionar sobre a faixa de segurança pode significar uma pesada multa e 7 pontos na carteira. Mas parar antes dela também é arriscado, se você estiver desatento. Uma distração como essa pode ser fatal para a vítima, né, doutor? Olha, ela é muito fatal quando o carro está parado ou quase parando. No caso dessa moça, parou na faixa, mas é totalmente desatenta ao celular. Isso, para o bandido, é um prato cheio. Edipolo, celular, aparelho de som ou até mesmo mulheres que se maqueiam dentro do carro, quando o carro está parado num semáforo, já aponta ao marginal. Repare nesta cena. Um casal de namorados num carro estacionado debaixo de uma árvore. A situação não permite que os dois percebam a chegada de bandidos. A intenção dos criminosos é roubar o veículo, mas decidem na última hora levar também a garota. Desesperada, a vítima comete um erro, considerado pelo doutor Segurança como fatal: impedir a ação dos marginais. Namorar dentro do carro. No caso que nós acabamos de ver nessa figuração, foi que os marginais queriam fazer o assalto e resolveram levar a namorada. E isso é muito comum, para fazer com que outra pessoa, o motorista, não acione a polícia. É normal que o namorado ou o marido não queira permitir que você leve essa pessoa querida, e aí sim, gera esse... Ou qualquer outro lugar, hoje em dia não está mais assim, sabe? Porque tem alguns... Estou falando do Brasil inteiro aqui, viu? Não estou falando de São Paulo, não. Tem cidades que têm os seus os locais preferidos pelos namorados, né? E aí a polícia... campanha, né, Lordela, dizendo, pelo amor de Deus, gente, não vão nesses locais, porque são presas fáceis, né? É verdade. E digo mais, não é só o namoro. Vou dar um exemplo. Pessoas que vão levar alguém na casa de alguém para pegar alguma coisa, a pessoa cria o hábito do seu parente ir buscar alguma coisa e ela permanecer dentro do carro. E agora uma dica muito importante para você, mãe, e você, pai, que costuma no final do dia fazer uma compra de pão, leite ou eventualmente pegar um DVD. Olga, as pessoas pegam o carro com o filho pequeno no banco de trás, na cadeirinha, estaciona o carro na rua ou em frente ao comércio e entra no comércio para fazer a compra. O carro fica numa situação flagrancial, praticamente de abandono, os marginais levam o seu carro com o seu filho dentro. Quantos casos a gente já relatou? Então veja bem, nós indicamos que compras perto da sua casa, programe-se para não fazer com filho pequeno, porque o filho pequeno é natural. Você vai pegar a sua energia, a sua atenção e deslocar o filho. E criança pequena te deixa lento. Porque você sabe, criança pequena você tem que ir devagarinho, retirando. Então, compras no final do dia, que é o pior horário para o sequestro relâmpago, devemos antecipar ou fazer sem a presença de filhos pequenos. Ai, meu Deus, sabe, Sônia, a gente ouvindo tudo que o Lordelo fala, eu nunca imaginei que um dia, e olha que eu já faço isso há muito tempo, sentar com alguém assim, né? E há muitos anos, aliás, a gente já faz isso, dá dica. E você não leva desaforo para casa. Pessoas que não portando armas de fogo passarem pela mesma situação, elas vão encontrar uma outra maneira de se ver livre daquela situação. Agora, no momento em que uma pessoa tira uma arma de fogo da cintura, aí começa todo o problema, porque no momento que você tira, ou você vai atirar, ou as pessoas podem até tomar a sua arma. Do rapaz que foi ouvido aqui, que é o Felipe e de outras pessoas, e a versão do acusado, que é o promotor Tales. As versões são completamente diferentes. Enquanto uma das versões alega em que houve simplesmente uma provocação, uma discussão, e o promotor pega o revólver e atira, já o promotor alega que houve uma discussão e que pessoas o perseguiram
por diversos metros e aí, acuado e verificando que iria apanhar, saca do seu revólver. Outra colocação, que eu até discuti bastante com o Ed Polo, foi o seguinte: promotor, juiz de direito, delegado de polícia tem o direito de andar armado. O resto da sociedade não tem esse direito porque hoje é proibido. Agora, uma autoridade, ela anda armada por dois motivos. Primeiro, se ela se sente com risco em razão da sua própria função. Juízes, promotores, delegados que estão sendo ameaçados por organizações criminosas, aí sim, normalmente os juízes, promotores fazem curso e passam a andar armado. Segunda situação para você andar armado: se você está indo em algum local em que você se acha em situação de risco. O que nós queremos dizer é o seguinte: ninguém deve andar armado num local onde você tem ambiente festivo e cheio de gente. Então, tudo poderia ter sido evitado se o promotor, o Dr. Tales, não tivesse, naquele fatídico dia, colocado uma arma. Qual que é o problema? É que nós temos, e foi tudo utilizado. Segundo problema, é a questão emocional. Qualquer pessoa, não sendo policial, tira um revólver em local público, cheio de gente, a situação fica incontrolável, porque você não sabe o que pode acontecer. É porque se você está desarmado, vai bater boca, vai rolar um safanão, um soco aqui, outro ali, né? E vem a turma, separa e tal. Poderia ter acontecido isso com o seu filho, não é mesmo, Sônia? Mas a partir do momento que tem uma arma de fogo, ou que seja uma arma branca, sei lá, o portador, peraí, não mexe comigo porque, né? E aí entra o fator emocional que você falou. Quantas vezes que o doutor Segurança já disse aqui para nós que assaltantes, né, nervosos, acabam apertando o gatilho e disparando. Então, para quem realmente não tem habilidade, ou mesmo tendo, mas portar arma em um local com tanta gente, como o Felipe colocou, mais ou menos 1.500 pessoas, realmente uma temeridade. O doutor Segurança foi para a rua, inclusive com o Ed Polo, para fazer simulações de legítima defesa, né? É verdade. Vamos ver isso? De crimes de assalto. Vamos lá, então. Vamos conhecer um pouquinho mais. Eu também não imaginava, viu? Que justiça é essa nossa, né? Feio, né? Você perdeu totalmente as esperanças já ou você ainda tem um pouco de esperança? Ah, a gente tem que ter esperança, né? Você tem? Eu tenho. Ótimo, que bom. Eu tenho esperança, sim. Nossa. Eu acredito agora que lá em Brasília eles vão afastá-lo de novo, né? Doutor, continuar. Está mais do que provado. Como é que está a sua família? Acabou com a minha família. Você tem um outro filho, que Tenho. idade ele tem? 20. 20 anos. Acabou com a minha família. Hoje deixou esse ser aí, deixou um buraco tão grande na minha família, Olga. Mas um buraco sem fundo. Acabou, eu não tenho mais Natal. Todas as vezes que agora, semana que vem, Diego completa 24 anos. Que dia seria? Dia 10. Dia 10 de dezembro? Ele completaria 24 anos. 24 anos. E, sabe, eu sempre falo assim, o Diego, Deus me deu a oportunidade de viver com essa pessoinha aqui por 20 anos. E se foi. Ele era muito seu companheiro? Muito meu amigo. Diego era de um coração, Olga. Por ser jovem, as pessoas falavam assim: Diego, você é jovem do espírito velho, porque ele era muito bom, por ser adolescente, sabe? Sei. Um menino muito educado, não tinha vício nenhum. Era um bom papo para uma pessoa que tivesse 40, 50 anos. Qualquer idade. Porque tem jovens, às vezes, com essa idade, né, que curte só conversar com pessoas da sua idade. Dele, né? Eles não. Inclusive o Bruno também. Então, muitas pessoas falavam para mim, na hora de me consolar: Sônia, o Diego não era desse mundo mesmo. O Diego era tão diferente. O Diego era um jovem de espírito velho, porque ele sentava com uma pessoa de 80, de 60, de 20, de 15, conversava de igual para igual. Então hoje, eu sou uma mãe tão feliz, Olga, por ter gerado ele um comigo. homem como ele. 20 anos. Sou feliz demais por Deus ter me dado a oportunidade de conviver com o Diego por 20 anos. Um menino muito bom. O que você aprendeu com o teu filho nesses 20 anos? Ai, aprendi. Você sabe, vendo essas simulações todas, essa aula que o nosso doutor Segurança nos passou agora com o Ed Polo,
fazer curso, sabe, doutor Segurança? Eu acho que se montasse um curso de final de semana, pra gente lá ficar sentadinho, sendo uma lousa, explicando, ou com uns vídeos assim de simulação, porque a gente não tem saída mais, não é verdade? Pedir pra Deus, porque depois que morreu, acabou. Justiça, você viu como é que é a justiça no Brasil, né? É uma vergonha, realmente. Eu tô aqui com uma mãe que acabou a vida dela, como ela já disse pra gente, há 4 anos, não tem mais vida. E aí, nessas horas, você que está em casa, com certeza, que é mãe como eu, a gente se coloca no lugar de Sônia e diz, poderia eu estar sentada ali nesse sofá e ter essa história para contar. Poderia ter acontecido com o meu filho. E acontece todos os dias com as nossas famílias. Já já o doutor Segurança tem mais simulações para mostrar para a gente, para que a gente possa se proteger, né? Só em São Paulo, 300 mil carros são roubados por ano. 10 mil por mês, 418 por hora, quase 7 por minuto. Em alguns casos, o motorista nem imagina que um simples sinal de segurança, ao contrário do que parece, pode terminar em prejuízo. Na simulação que nós verificamos, existia um rapaz muito perto deste lado da pista, mas o motorista desatento passa muito rente na lombada. E normalmente, em ruas sem movimento com lombada, a pessoa encosta nesse lado. Dessa forma, se o mesmo motorista tivesse utilizado o outro lado da... Se você costuma dar atenção para estranhos no farol, muito cuidado com os falsos pedintes. A ação desses marginais lidera um ranking de queixas nas delegacias de bairros nobres, como a região dos Jardins, onde são registrados em média 10 ocorrências diárias. Faixa de pedestre. Reduzir a velocidade para não ser vítima dos marginais que adoram esse tipo de posicionamento. De acordo com os meus levantamentos, Ed, de 8 a 9% de quem fica nas esquinas fazendo algum tipo de abordagem. Encontra todo dia vendedor ambulante na esquina, né? Aquela marcação do chiclete, o que é aquilo? Olha, tem gente que adora conversar com ambulante, tem gente que adora. Olha o que eu estou te falando, é um dado específico correto que eu vou te passar de acordo com os meus levantamentos. Doutor. Olga, de 7 a 8 a 9% das pessoas que estão no farol querendo conversar com você ou vender, Olga, são assaltantes. De 7, 8 a 9% de quem eventualmente está próximo de você no trânsito e quando você para o carro aqui, ó, faixa de pedestre... Tá, mas peraí, então o que eu faço? Primeiro, o nosso motorista está de óculos escuros. Ok. Ok. O que ele deveria então ter feito ali? Aqui esse motorista está completamente errado. Olha, ele, numa rua sem trânsito, ele acelera o carro, semáforo vermelho, ele para aqui, Olga. Esta região é a região onde tem o assalto. Olha o dado que eu vou te trazer. Se você evitar parar o carro nesta situação que eu estou mostrando, Olga, aqui ocorre de 90 a 95% dos assaltos. Olha esses dados. Nas duas laterais? Na primeira faixa, próximo à faixa de pedestre. E toda a lateral esquerda ocorrem os assaltos. Depois que o Rodelo me deu essa dica, nunca mais eu parei nesse lugar aí, né? Pertinho da faixa. Outro dado interessante, o assalto vem sempre pelo lado do motorista, não pelo lado do passageiro. E aí aparece um cidadão querendo vender flores, querendo vender souvenirs, ou querendo pedir esmola, ele se aproxima do seu carro, ele vai olhar principalmente aquela pessoa com o vidro aberto, o relógio que você está usando, aonde está a sua bolsa, e aí ele mostra o revólver e leva os seus objetos. Portanto, eu queria te ensinar, Olga, e os nossos telespectadores... Já vai ensinar para a gente, com detalhes, como que você deve agir, de que forma que você deve parar no semáforo ou sinaleiro, ou como chama aí na sua cidade, que tem vários nomes, né? Porque são dicas preciosas para a gente não se incomodar e não se ferirem e muitos perdem até a vida, né? O doutor Segurança garante, nada deve exigir tanta atenção do motorista quando este está ao volante parado no trânsito, preso ao cinto de segurança. Segundo Lordelo, esta é a hora mais crítica do assalto. Um movimento, por mais delicado, pode ser determinante entre a vida e a morte. No momento em que o marginal, ao lado do motorista, aponta o motorista faz o quê? Uma reação, em tese natural, que é rapidamente tentar destravar o cinto de segurança. Foi nesse momento em que o nosso figurante faz o quê? Observa essa reação, imagina que é o quê? Um ato de reação e faz o quê? O disparo com a arma de fogo,
atingindo causadora de muitos acidentes de percurso durante um assalto, e algumas pessoas perderam a vida. Em média, no estado de São Paulo, de 350 a 500 pessoas são vítimas de latrocínio. E na nossa pesquisa a gente descobriu que pessoas que insistem em reagir a um assalto, ou fazer esse movimento brusco, ou acelerar um carro ou uma moto durante um assalto, realmente não é uma atitude recomendada. Nesse caso aí, ele teria que ter dito que ia fazer? Não, primeiro, ele não deveria ter tirado as mãos do volante, Olga. Houve o assalto, você mantém a mão. O marginal, ele vai dar a ordem dele. Ele quer o carro ou ele quer um pertence seu. Se ele quiser um carro, você vai comunicar, olha, eu estou com o cinto travado, você destrava o cinto de segurança, comunica a abertura de porta, porque qual é o nosso receio? Olga, o marginal está com a arma engatilhada, ele fez uso de drogas, está tremendo a sua mão e apontando para um órgão vital. Qualquer reação brusca que você venha a fazer pode levar a esse marginal a imaginar que você vai reagir. E aí, Olga, ele acaba eventualmente fazendo um assalto. Foi o que aconteceu nessa encenação, onde o motorista tira rapidamente a mão, fazendo um movimento que levou o outro figurante, o assaltante, a se assustar e a fazer um disparo com a arma. Olha, você já teve de trocar algum pneu? O bandido, quando vai realizar o assalto, ele vem disposto a... Nós temos que tomar algumas atitudes seguras, né? Além de seguir, né, essa ordem que o marginal está dando, nós temos que tomar cuidado, Ed, com o movimento que você vai fazer, principalmente com a mão e com os corpos. No momento em que você faz um movimento muito rápido ou levanta com uma chave de roda, que foi o que aconteceu com o ator Gerson Brenner, o marginal que está com a arma engatilhada, ou seja, ele está na posição de tiro, ele pode levar um susto ou imaginar que você realmente vai fazer um ato de reação e aí... Até onde tinha um lugar mais seguro, tivesse movimento para trocar o pneu, que daí também joguei fora o pneu. Você lembrou bem aí no caso do Gerson Brenner e tantos outros que nós já tivemos que acabaram perdendo a vida ou acabaram numa cadeira de rodas, paraplégicos, por conta de uma troca de pneu. Não, e no caso do Gerson, diariamente, até quando os assaltantes foram descobertos e estão presos, nós verificamos o seguinte, os marginais, olha, colocaram, isso principalmente ocorre em marginais ou em vias de grande acesso, como rodovias, e no caso ali foi a Carvalho Pinto. Colocam pedras e paus na rodovia. Isso não é comum. O comum é você andar nas ruas e não ter esse tipo de problema. O Gerson passa com o veículo e ele sente que o carro sofreu algum dano. A reação normal Olga, é você estacionar o carro. Mas a gente queria dizer o seguinte, essa não é a atitude melhor. Você comentou uma das atitudes que é uma das atitudes positivas. Você deve fazer o quê? Andar com o seu carro alguns quilômetros, porque o carro, mesmo com o pneu furado, ele não vai parar imediatamente. E aí sim, quando você acelerou o seu carro, o marginal que está a pé, escondido no mato ou numa construção, ele ficou para trás. Um outro detalhe importante, e infelizmente em dias atuais temos que falar, furou o pneu do seu carro, principalmente para você que tenha seguro, estacione o carro, procure um comércio mais próximo, se você não tiver um telefone celular, ligue para a sua seguradora e peça para virem trocar o pneu do seu carro. Isso é possível, porque no ato de trocar um pneu, marginais que estão passando de moto ou de carro, verificam aquela situação, e fazem o quê? Fazem uma abordagem. Vou dar uma outra dica também, que a gente tem reparado que é uma outra modalidade criminosa antiga, que você lembra a batidinha, a gangue da batida. Ah, sim. Eles vinham com o carro, batiam na sua traseira levemente, você parava para verificar os danos. Ocorria um assalto. Uma outra modalidade agora que nós temos que relatar aqui no quadro do Doutor Segurança. Marginais emparelham com uma moto no seu carro na frente e jogam bombinhas. Quando você passa com o carro, você ouve aquela explosão. E aí essa pessoa que jogou, ela fala para você, o seu carro está com problema. E aí você estaciona o carro, imaginando que aquela fumaça é do seu carro. Aí acontece um acidente. Uma outra coisa, namorar é muito bom, é gostoso. Repare nesta simulação.